comunidade Unifavene, todos e todas da comunidade Unifavene. Chegamos ao fim do nosso módulo de desenho, espero que tenha sido proveitoso. Essa é a nossa aula 10 e eu trouxe este título, O Mundo é um Desenho. Se nós pensarmos, tudo surge de um desenho, de um esboço, né? Então, para fechar tudo isso que a gente viu, eu trago uma conversa muito proveitosa com a minha filha, Rafaela, que é designer gráfico. Hoje ela trabalha com o X, que é essa nova linguagem gráfica, né, para as redes sociais e lojas e-commerce. E ela, desde muito pequena, ela traz com ela as habilidades do desenho, dos traços. E a conversa é muito interessante, porque vocês vão perceber como essas habilidades perpassa o trabalho dela e do quanto, embora ela tenha, seja uma habilidade, ela estudou para isso, né? O que comprova aquilo que a gente vem falando desde a primeira aula, de que o desenho não é dom, a gente aprende arte, né? A gente aprende a desenhar, aprende a dançar. Então, a nossa conversa é muito livre, ela traz experiências desde da sua da tenridade, como é que essas habilidades ela foi identificando no mundo do desenho, traz uma experiência prática de um caso, de uma queijaria, né, que ela fez toda a parte, desenvolveu toda a parte gráfica e como é que o desenho, o esboço no papel a ajudou. Vai ser muito proveitoso, espero que vocês tenham, aproveitem, que vocês interliguem tudo que a Rafaela vai falar com o que a gente viu nessas aulas, tá bom? Muito obrigada, agradeço por termos chegado até aqui. Fiquem com Rafaela e desfrutem do que ela traz, né? Não só da visão dela como artista, mas como profissional desta profissão tão em alta hoje, que é o design, né? O designer que está em tudo, inclusive na nossa vida, porque quando a gente imagina, você vai, eu vou para uma festa, eu quero, vou desenvolver um móvel, né? Então, é só a gente parar e olhar para nós mesmos, tá ok? Muito obrigada, espero que seja proveitoso, nos vemos em breve, até mais, tchau, tchau. Eu convidei uma pessoa muito especial, que é a minha filha mais velha, ela tem habilidades do desenho e pode falar melhor do que eu sobre isso. Então, a Rafaela, ela vai se apresentar, ela vai dizer como é que o desenho perpassou a vida dela, como isso influenciou na escolha da carreira dela. Então, é importante a gente pensar que, obviamente, a gente nasce com algumas habilidades, mas a gente aprende também. Então, o desenho, ele não é um dom, né? A gente precisa tirar esse lugar. A criança desenha, é um dom que ela tem. Então, não havia, se fosse um dom, não existiriam escolas, né, para aprender o desenho. Então, hoje, na nossa aula prática, eu gostaria, a gente vai ter esse momento legal, esse momento gostoso de conhecer alguém, né, que tem essas habilidades e que possa nos contar, né, sobre o que é o desenho, o que é desenhar. Rafaela, seja bem-vinda à aula da Unifabene. Eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse hoje da sua profissão e fique à vontade, a sala é sua e eu fico muito feliz e grata por você participar da nossa aula. Obrigada, professora Eleni e mãe, né? Bom, eu sou Rafaela, eu tenho 36 anos hoje, né?
E ao longo da minha carreira eu passei por várias áreas, né, até eu chegar no que eu trabalho hoje. Então tudo foi meio que um caminho de links, né? E tudo também com muito aprendizado. Hoje eu continuo aprendendo, continuo estudando, mas hoje eu migrei do design, que foi a minha formação na faculdade, para UX design. Então, no UX design, é claro que a gente também desenha, mas a gente vai pensar mais na experiência do usuário, porque hoje tudo tá muito dependente da nossa interação digital, né, gente? Principalmente depois da pandemia, isso cresceu ainda mais esse mercado, né? Então, tudo que antes eu, como criança, eu interagia fisicamente com revistas no jornal, era panfleto que a gente recebia, né? Placas, tinha outdoors, tinha tudo, todo tipo de comunicação era muito física, né? E era num espaço, né? Mas conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, hoje tudo que a gente tinha que era físico, que era uma pasta que a gente guardava nossos desenhos, hoje a gente tem uma pasta digital, né? Hoje a gente vê tudo na tela do nosso celular. E aí eu vi como uma oportunidade começar a trabalhar mais nesse mundo digital, né? Então, quando eu me formei, eu fazia mais panfletos, eu fazia capa de livro, capa de CD, né? Essas coisas. E aí, hoje em Você dia, é design de formação, né, Rafa? isso. Você se formou no Senac, e aí essa sua propensão a ir para o design, você foi pensando nessas habilidades artísticas que você poderia explorar essa a sua criatividade? Sim, eu acho que nós, da nossa geração, assim, da professora Eleni e da minha geração, a gente não tinha tanto estímulo. A gente precisava ocupar nosso tempo com criatividade. E eu morava num ambiente, num bairro que eu não tinha amigos na rua, né? Então, era muito dentro de casa o que eu fazia, né? E aí os meus pais me estimulavam muito a desenhar, a ler. E é interessante, desculpa te cortar, mas a tua mãe diz quando você foi para o prezinho, né? A professora, você fez um desenho que a tua mãe também, os seus pais, não haviam notado a habilidade, né? Uhum. Criativa com os traços, com o lápis, que ela foi te buscar e a professora falou: Eu preciso falar com você. E aí ela ficou assustada, falou: Meu Deus do céu, será que a Rafaela aprontou alguma coisa, né? E aí ela voltou com um desenho seu, porque ela ficou muito admirada, porque era um desenho muito além, né, da sua faixa etária. Então ali ela começou a perceber, ela falou: Olha este desenho, olha a habilidade, né, da Rafaela. E para você, você sentia isso desde pequena ou não? Não, eu não sentia que eu tinha talento. Eu acho que o que você explicou no início é verdade. Eu não acredito que as pessoas nascem com um talento. Eu acredito que elas desenvolvem esse talento de tanto repetição, entende? Então, como eu não brincava muito na rua, eu ficava muito tempo desenhando. Eu ficava mais de 4 horas desenhando, sabe? E criando historinhas. E aí a gente criava nossos próprios personagens, criava vários. E quando eu era menorzinha, claro que eu não desenhava bem, né? Eu desenhava palitinho, normal, aquele solzinho no canto da página, né? E só que de tanto eu desenhar, eu fui buscando referências. E aí eu acho que é normal das crianças copiarem, né? Então eu aprendi muita coisa tentando copiar o que eu gostava. E aí nisso eu fui melhorando cada vez mais, a ponto de não precisar mais ver a referência para eu poder desenhar. De acordo com a minha consciência, conforme eu fui crescendo, eu fui olhando quadros também, né? Ah, olha aquele quadro que tem na sala do meu pai. E se eu tentar fazer também, né? E aí eu via nas revistas, aonde eu passava, a arte me chamava atenção, mas como uma referência, assim, sabe? Para eu tentar fazer algo parecido.
Só que eu não sabia que eu era boa nisso, nem nada. Eu acho que de tanto eu fazer, eu fui ficando cada vez melhor nisso. E aí começaram a anotar na escola, né? Mas eu acho que é que nem aquelas crianças que ganham uma bola e começam a chutar a bola todo dia, e daqui a pouco tá fazendo embaixadinha, e daqui a pouco tá jogando super bem, sabe? É uma coisa que você tem que fazer, se você gosta muito, diariamente. Quanto mais você fizer, mais habilidade você vai adquirir e mais facilidade também, né? Mas eu acho que, assim, quando eu tinha oportunidade de comprar um livro, eu sempre escolhi o livro pela capa. Eu sempre escolhi o livro pelas ilustrações. E um dos meus ídolos de quando eu era criança era o Ziraldo. Então, esse aqui Maravilhosa. foi um dos livros que mais me inspiraram. Tanto nas cores, nos traços, né? Na personalidade. Porque era muito chato ler, né, gente? Eu não gostava de ler, mas como tinha sempre uma imagem, isso me deu interesse de ilustração, sabe? De, nossa, olha que lindo essa moça e tudo mais. E aí eu fui adquirindo traços muito parecidos, né? E isso me chamava atenção. Mas olha, gente, eram todos desenhos bem simples, não tinha cor, né? Eram livros muito antigos. E aí, como eu gostava muito disso, eu comecei a participar de uns concursos na escola de desenho. E aí eu comecei a ganhar vários concursos. Então, esse aqui eu tive que fazer e eu ganhei, ó. Na segunda série, eles falaram que um dos meus desenhos foram o Ah, melhor, que lindo. foi o melhor da classe. E aí começaram a falar sobre o meu talento, né, para os meus pais e tudo mais. E aí eu fiz também um selo que virou. Eu fiz um desenho que era sobre toda a fauna amazônica. E aí virou um selo dos Correios na época. E aí eu ganhei também esse concurso. Então tinha muito estímulo, assim, né, pra arte e tudo mais. Mas eu acho que eu me inspirava muito nas ilustrações dos livros, que era o que eu tinha mais acesso naquela época, sabe? E aí eu posso mostrar, ó, depois os meus desenhos, eles foram evoluindo para traços muito similares, muito parecidos, Uhum. inspirados, né, no Ziraldo, no Maurício de Souza, nos quadrinhos, né, e nos livros que eu tinha acesso quando eu era criança, né? E aí, você quando começa, porque os professores, é muito interessante isso, principalmente né, na educação inicial. Ah, a Rafaela é uma artista. Ah, tem que fazer um cartaz. Ah, é a Rafaela, Uhum. né? Os alunos, os amigos. Ai, desenha, Rafaela. Acontecia isso com você? Também de você virar uma referência, por exemplo, todo mundo, os amigos, ai, a Rafaela vai desenhar. Ou a professora fala, não, a Rafaela vai fazer, né? Porque Sim, eu acho que assim, ó, quando eu era menorzinha, isso não acontecia. Mas porque eu acho que a gente tem uma fase muito individualizada quando a gente é menor. E aí, conforme a gente vai entrando na pré-adolescência, vão trazendo dinâmicas mais em grupo. Então, antes eu tinha muito. Ah, cada um tá fazendo o seu desenho. Na sua aula de artes, né? Ou no seu trabalho, você quer ilustrar, você quer fazer uma colagem, então era muito individual. Mas quando a gente começou a fazer dinâmicas mais em grupo, aí é claro que todo mundo, a Rafaela desenha, a Rafaela que vai escrever lá na cartolina, porque a letra dela é mais bonita e tudo mais. Só que isso me deixava um pouco desconfortável, porque não é que a minha é melhor, a minha é mais bonita, é porque eu passava mais tempo fazendo isso. Então, eu acho que os professores, eles sabem sim identificar, né? Mas todo mundo tem habilidade para conseguir desenhar bem ou para ser bom em qualquer área que você tiver interesse. É claro que a gente sempre vai se dedicar mais para a área que a gente tem mais confiança, conforto, tem prazer, né? Então eu tinha muito prazer em desenhar, né? E eu também tinha muito desejo por materiais de arte. Então, por exemplo, era Natal.
eu não queria um brinquedo, eu queria uma maleta de canetinha nova, de desenhos, de lápis, sabe? Aí, o meu pai, ele viajava, eu pedia pra ele um estojo de lápis de cor, sabe? Aquarelável. Então, essa coisa de também experimentar com cores, com textura, sabe? Ah, então isso abriu muito a minha criatividade, né? Bastante, assim. E eu acho que isso desperta muito a atenção tanto dos seus colegas, quanto dos seus pais, quanto de todo mundo. Porque, gente, independentemente se você usa uma caneta Bic ou se você usa um estojo de 24 cores, o que vai te destacar ali é como você usa esse material, né? Então, os meus desenhos começaram a ter a minha personalidade. Mas é interessante você explorar. Ah, mas como eu faria isso? Então, eu fazia muito exercício assim. Eu gosto da Branca de Neve, mas como seria a minha Branca de Neve? Ah, eu gosto do Homem-Aranha, mas como seria o meu Homem-Aranha se eu desenhasse? E com que cores? Tem que ser vermelho e azul? Não, não tem que ser vermelho e azul. Você está exercitando, sabe, a sua mão, está exercitando o seu traço. Então, não existe isso, um desenho é feio. E você vai utilizar tudo que você já desenhou num desenho que você vai compor depois. Rafa, que é o que eu falo, a arte, né? Tem artista que leva 20, 30 anos para terminar, né? Não tem essa obrigatoriedade, que é o que eu digo também, cara, se não tá bom para você, rasga e começa de novo, né? Uhum. Então a gente fica muito apegado àquilo, e principalmente nas aulas de arte da escola, né? Que é homogêneo, né? Então, Uhum. aula de desenho, todo mundo tem que desenhar. E aí é aquela coisa, você tem que desenhar, mas você tem que desenhar bem, porque se você desenhar ali algo que eu não comprei, isso aqui é horroroso, É, né? Então, a gente acaba criando medo do desenho. isso. É insegurança, né? Mas eu acho que isso é uma bobagem. É uma bobagem, porque o desenho, ele é uma ferramenta de materialização de ideias, sabe? Isso aí cada um vai imaginar de um jeito. Então, se você tenta desenhar aquilo e não é um quadrado perfeito, não é uma réplica perfeita do que você. Cara, você já está exercitando a sua criatividade e a sua comunicação com as pessoas, porque a visualização das ideias, ela só é capaz através do desenho, né? Através de você tirar da sua mente e tentar passar para o outro a sua ideia. E disso sai receita de bolo, disso sai prédio, disso sai todos os nossos objetos, sabe? Sai qualquer ideia que a gente tem. E a partir disso que a gente conseguiu fazer, por exemplo, as interfaces que a gente usa na internet. Porque tanto a gente aqui, né, no Brasil, quanto alguém lá nos Estados Unidos, quanto alguém no Japão, sabe que quando você clica na casinha, você volta para a página inicial, né? E quando você clica na Uhum. lixeirinha, você está jogando no lixo, você está excluindo esse arquivo, né? E quando você clica onde tem um ícone de pessoa, você está indo no seu perfil. Então, isso se torna uma linguagem universal. É muito poderoso o desenho, a comunicação através da arte, do desenho, né? Ela ultrapassa línguas, né? E ela é uma forma de comunicação muito mais direta do que o texto, porque o texto às vezes você precisa entender, né? E o desenho, ele é direto, é visual, assim. Com certeza. Bom, eu acho que toda a existência da humanidade, ela tá perpetuada na nossa forma de registrar, de comunicar a nossa história, né? E a gente não tinha tecnologia, gente. Então, lá, as pessoas lá rupestres, elas desenhavam lá os rituais delas de caça, quanto elas conseguiram de colheita, né? E a partir disso a gente foi criando conceitos que hoje a gente entende as estações do ano, a gente entende, né, as festividades. E aí até histórias mais complexas, como você disse, né? Que são as histórias que são bíblicas, né? Que estão lá nos vitrais, nas igrejas, que a gente consegue entender hoje sem saber ler, né? E é uma linguagem muito simples, muito acessível, né? E esse desenho, ele não precisa ser super elaborado. Ele pode ser um desenho simples, que é o que a gente hoje usa para fazer a iconografia, né? Então a gente simplifica formas
para deixar elas assim, uma linguagem muito acessível e universal, né? De o solzinho, por exemplo, né? Luazinha, todos esses emojis que a gente tem hoje, isso tudo foram formas assim que a gente estudou para simplificar, para se tornar uma outra linguagem. E eu aí, como é que eu cheguei nessa ideia, né? Eu sabia que eu desenhava bem, as pessoas falavam, nossa, você tem talento e tudo mais, né? E aí eu pensava assim, bom, mas se eu for artista, como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Uhum. Porque eu ficava imaginando assim, se eu pintar quadros, aí eu posso pintar um quadro, vender um em um mês. E talvez eu não venda mais. Então eu tinha muita medo também de seguir uma carreira artística, né? Então eu comecei a pensar em como que eu poderia utilizar as minhas habilidades de arte de uma forma que está inserida no mercado, né, de trabalho. E aí eu fui pesquisando o que existia na época e existia design já. Tava bem no início das faculdades de design. Claro, quem que foram os primeiros que começaram a fazer o design? Porque não existia a profissão designer. Eram arquitetos, que eram pessoas também que já tinham essa habilidade de desenhar, de colocar a sua Uhum. ideia, né, no papel. Então, muitos arquitetos começaram a fazer panfletos, capa de livro, revistas, né? Começaram a mudar um pouco o jornal também, porque o jornal não, ele só tinha ou fotografias, né? Ou textos, e aí começaram a colocar também algumas imagens, alguns infográficos, e modificaram um pouco, né, a forma de comunicação, tanto na TV também, colocando vinheta, colocando algumas historinhas no meio dos programas, tinham tipo uns chargezinhos assim, que eram tirinhas né? E aí eu comecei fazendo panfletos mesmo. Eu comecei fazendo panfleto de pizzaria, Uhum. fazendo menu, né, para alguns restaurantes e tudo mais. E aí eu fui aprendendo bastante sobre gráfica, né? Só que ao mesmo tempo que eu fui trabalhando com a gráfica, eu fui me responsabilizando pelo impacto que eu tenho no mundo também, sabe? Porque tá. Então eu comecei, por exemplo, trabalhando numa empresa que estampava logotipos de empresas em guardanapo, né? E aí eu ficava pensando, nossa, mas a gente tá gastando tinta pra, tipo, um papel que a gente vai limpar a boca e jogar no lixo. Não faz É. sentido, sabe? E aí eu não queria mais fazer isso. Eu falava, Aí eu lembro que você foi para o exterior, foi para os Estados Unidos, e você fez um curso, né? Um curso de arte, um curso. Como é que foi para você esse? certo. Bom, eu tinha um grande sonho, né? E eu tinha o sonho de trabalhar na Disney, de trabalhar na Pixar, de trabalhar com desenhos animados, né? Animações. E aí eu escolhi um curso que se chama Concept Design. Então é o design conceitual que tem em todo o filme. Então o que a gente faz no design conceitual? No design conceitual a gente vai tentar transmitir, além dos personagens, dos bonequinhos, a gente vai transmitir as emoções do filme, né? Então como é que é o ambiente? É um ambiente onde o personagem se sente com medo, então não é um ambiente confortável. E como que a gente vai colorir esse ambiente, né? Aí a gente vai usar cores mais escuras, cores mais claras, cores que trazem emoção de alegria, de energia, cores que trazem emoção de tristeza, né? Então eu cheguei lá nesse curso e aí eu fiz algumas aulas sobre concept design, né? E aí eu vi que a maioria dos alunos estava fazendo isso para desenhar interfaces de games, né? Então, para você desenhar o ambiente do game, né? Como que vai ser? Vai ser tudo meio vermelho, vai ser tudo meio azul, como que vai ser o cenário e tudo mais. Aí eu falei assim: "Ah, acho que não é muito bem isso que eu quero". Então eu troquei o curso e fui fazer um curso de pintura a óleo. Aí eu falei assim: "Eu acho que eu quero entender o fundamento da arte, sabe? Eu quero entender como a gente explorar todo esse ambiente, todo esse conceito, mas lá no pincel, lá nos primórdios de como os artistas faziam antes do digital, né?
E aí lá eu achei que eu ia aprender, com esse pincel você faz essa técnica e tudo mais. Mas o que eu aprendi mesmo naquele curso foi a como observar. Porque a arte nada mais é do que uma tradução do que a gente observa na vida, né? Então, como que você observa os ambientes, as pessoas, as cores, né? E como que as cores interagem com as pessoas. Então, nesse curso, eu aprendi que, por exemplo, a gente não tem contorno. Então, tudo que eu desenhava antes era muito no contorno, sabe? Era muito um risco, um traço. Eu trabalhava muito com traço. E eu achava que a sombra era um pretinho, assim, sabe? Então eu aprendi a observar o que é realmente um desenho, né? Uma arte, uma pintura. E aí, na verdade, o que a gente vê que a gente imagina que é um contorno, na verdade é um contraste de luz. E aí eu aprendi a ver as luzes, né, nos desenhos, e isso eu aplico hoje para eu fazer jogo de cor também em tudo que eu vou compor na tela, por exemplo. E aí o que eu aprendi também? Eu aprendi muito sobre a pele humana também, né? Então, eles falaram assim: não existe pele, cor de pele, né? Uhum. E aí eu tinha que aprender a fazer a pele de vários modelos utilizando as cores primárias, utilizando o vermelho, o amarelo, o azul, o preto e o branco. E eu falava assim, mas como que eu vou fazer a minha cor com essas cores? Aí a gente pensa que a gente utiliza só o vermelho e o branco para ficar no rosinha, que é o tom da minha pele. Ou se for no da Eleni, a gente vai colocar, sabe, um pouquinho mais de Marrom. marrom. E não, na verdade não. Na verdade, a nossa pele, ela é a reflexão da luz, né? E aí, e essa luz, ela tem as cores primárias, que são as cores do espectro do arco-íris mesmo, né? E aí eu Uhum. tinha que chegar nessa mistura. Então, o que é uma cor de pele mais escura? A cor de pele mais escura, ela vai ter um pouco mais de azul, ela vai ter um pouco mais de amarelo na composição, mas ela não tem preto, né? Então, muitas coisas que a gente desenhava antes, a gente representava muito errado. Eu vou pôr preto para escurecer o tom de pele. Não, não é o preto que escurece o tom de pele. Então, essas técnicas que eu aprendi ali. E você não. E o importante nem é tanto a cor da sua pele, né? Mas é como você se vê. E eu acho que todo mundo tem muita dificuldade de se ver, de se descrever, né? E não necessariamente você tem que usar o tom de pele que é o tradicional. Você pode usar outras cores para dizer eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado. E não necessariamente tem que ser a silhueta. Eu acho que a arte ela foi muito engessada. Enfim, o desenho é uma forma de comunicação, né? Então não é só o desenhista, o artista que vai utilizar o desenho, Exato. né? E ele não precisa ser só figurativo, começa por Uhum, aí também, né? Então as pessoas ficam buscando esse belo, a uhum, perfeição, a simetria, né? E quando a gente fala em arte, ficou muito arraigada ainda, né? As belas artes, ao período renascentista, toda aquela coisa. E aí, se você pensa no desenho contemporâneo hoje, né? Você pega, sei lá, um Basquiat, por exemplo, que é um uhum, artista super contestador, né? Você olha os desenhos dele, não é aquela forma perfeita do uhum, Renascimento, né? Porque o que vale é o contexto. A gente tá, você pega hoje, né, esses desenhos hiperrealistas, você fala assim, meu Deus do céu, cara, é uma foto ou é um desenho? Né? Mas uhum. tudo isso é um processo de estudo, né? A perspectiva que mudou totalmente, né? A noção do desenho, a, a tecnologia. E tecnologia, quando eu digo tecnologia, eu não estou falando só de computador, de coisa, não. Estou falando tecnologia de tinta, Sim. né?
pincéis, de de suportes, papéis, exato, que não existia não antes. existia. Não mesmo. Mas eu acho que, independentemente se você quer ser desenhista, quer ser artista ou não, desenhar é uma forma muito boa de tirar da sua cabeça seus pensamentos, suas ideias e até mesmo estresse e até mesmo, sabe, os seus sentimentos positivos, os seus sentimentos negativos. Quando você gosta de alguém, você desenhar um coração com o nome da pessoa dentro, isso faz muito bem. Sabe? Isso é Uhum. muito gostoso. E também, se a pessoa receber isso de você, ela também vai amar. Sabe? Então, trazer o desenho para nossa vida só traz coisas positivas. Você achando que é bom ou não, ele só vai fazer você relaxar sua mente, né? Sair um pouquinho dessa superestimulação, que é ficar muito tempo na internet. Então, você pode, às vezes, ouvir uma aula e depois fazer um desenho do que você mais gostou na aula, por exemplo, sabe? Às vezes eu faço isso. E isso é muito legal. E às vezes o desenho eu nunca mais vou olhar. Não é pra ficar bonito. É simplesmente pra eu guardar na minha memória algo que não é em forma de texto, sabe? Algo que Uhum. eu gostei e que talvez eu nem tivesse tempo de explicar. Mas eu desenhei rapidinho ali pra eu entender a ideia, né? Pra eu não esquecer aquela ideia, por exemplo. E eu fazia. Isso é muito Eu importante. vou mostrar alguns exemplos de como eu usava o desenho pra me ajudar no dia a dia, né? Por exemplo, na faculdade eu tinha que fazer um mapa uma vez. E aí eu comecei, tipo, fazendo anotações. Só que eu não conseguia anotar rápido e andar ao mesmo tempo, porque eu tava fazendo anotações na rua que eu tinha que fazer o mapa. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou desenhar. Aí eu desenhei mais ou menos o caminho que eu fiz, e aqui tem muito Uhum. mais coisa do que eu escrevi na página atrás. Então, Exato. tipo, eu economizei espaço do meu caderno, eu desenhei mais rápido, porque não precisava ser rápido, não precisava ser perfeito. Eu não fiz perfeitamente. Se vocês forem ver aqui, ó, tem coisas aqui que nem tem formato de verdade, tá vendo? Mas eu Uhum. entendo o que que é. Porque isso tem que fazer só sentido pra mim, pra eu lembrar depois. Outras coisas que eu fazia também, eu desenhava de ponta cabeça. Isso aqui eu não desenhei assim e depois virei. Eu desenhava de ponta cabeça pra eu exercitar o meu traço, meu cérebro, o modo que eu desenho. Eu fazia desenhos espelhados também, cadê? Ou simplesmente desenhos pra um encaixar no outro, sabe? Pra eu ter mais noção de espaço, onde eu posso pôr um desenho. Uhum. Então isso aqui não era levando a sério, eram só desenhos porque eu tava ali esperando o ônibus, não tinha o que fazer, sabe? Então, eu acho que isso é que é importante, é dar essa liberdade, sem pensar, assim, ah, eu sei desenhar, vai sair assim, Sim. Esses né? aqui, ó, eu não tava pensando em desenhar bem. Eu só tava querendo desenhar rápido e fazer em ponta cabeça. Será que eu consigo fazer o mesmo personagem em cima e embaixo, de ponta cabeça? Eu tentava desenhar com a mão direita e com a mão esquerda. Simplesmente eu explorava o desenho. Não precisava ser bom. Era simplesmente uma atividade, sabe? E eu também fazia meus projetos aqui. Então, isso aqui era uma Pringles que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer no computador. Mas eu tava Uhum. tendo umas ideias de como que eu ia fazer, de como que ela ia ficar no rótulo, né? Isso aqui era um rótulo de Pringles. Como que eu ia colocar. Então eu tinha minhas ideias assim, e isso facilitava muito mais do que eu abrir lá o computador e ficar pensando, ai, por onde eu vou começar? Sabe? Ah, e aí você faz um quadrado. Ai, não, quadrado não. Aí você deleta. Então, pelo menos aqui já ficava algumas ideias, né? Do que eu ia desenhar depois. Aqui também para eu fazer páginas de revistas. Então, eu vou pôr uma imagem aqui, vou pôr o texto aqui, né? Vou deixar uma lateral. Eu fazia vários esboços aqui que quando eu ia fazer mesmo no computador, eu já tinha me exercitado antes. Já estava mais Uhum. preparada, sabe? E não estava preocupada em fazer bonito, não, nem nada disso. E também eu acho que dá essa liberdade para a gente mesmo de mudar, né, Rafa? Sim, com Tipo, né? certeza. Ai, não é porque, né? Ai, não, acordei hoje e tive outra ideia. Que é o que você falou. Eu acho que, antes de tudo, é para você. Uhum, exatamente. É pra você. Esse caderninho aqui, ele era um caderninho porque eu tinha muito tempo livre.
né? Então, aonde eu ia e eu não tinha o que fazer, na época não tinha celular ainda, então eu não ficava conversando com ninguém e nem olhando mensagem, nem olhando redes sociais. Então eu parava ali, eu tinha que esperar, sei lá, eu ia esperar minhas irmãs. Eu desenhava. Ah, eu tava esperando o ônibus, eu desenhava. Eu tava num restaurante esperando minha comida chegar, eu desenhava, sabe? Então eu tava sempre desenhando. E aqui não estão os meus desenhos bonitos. Tipo, aqui não dá pra ver, ah, ela desenha super bem. Não, porque aqui era só um caderno mesmo de rabisco. Era pra passar meu tempo, assim. E hoje, né, pensando aí no seu trabalho, você ainda costuma esboçar num papel ou você já vai direto para o digital? Olha, hoje depende muito da ocasião, né? Então tem momentos que se eu tô numa reunião e eu prefiro desenhar no quadro branco, porque aí eu tô mostrando para todo mundo, né? Então vamos supor que eles falem assim, Rafa, a gente quer uma tela onde a gente tem um número de atendimentos dos nossos clientes. Então a gente quer ver o número lá, hoje você fez 70 atendimentos dos clientes e 6 foram resolvidos e outros, sei lá, outros 60 não, né? Aí eu coloco lá, eu faço um quadrado mesmo, eu falo, esse número vocês querem dentro de um quadradinho assim? Vocês querem desse tamanho? Vocês querem menor? E aí eu conduzo as minhas reuniões sempre desenhando meu, quadradinho, aí eu escrevo menu, escrevo qual que vai ser o título dessa página, né? Aí eu vou para outra página, aqui você, quando clicar nesse número, o que que você quer ver, né? Você quer ver uma tabela, por exemplo? Você quer ver um reloginho de quanto tempo foi um atendimento, por exemplo? Aí eu ponho o reloginho lá. Tudo eu vou rabiscando mesmo, mas quando eu tô sozinha, ouvindo o chefe pedindo alguma coisa, eu desenho no meu caderno, porque é pra mim, né? Então eu tenho o costume sim de desenhar sempre no caderno antes de fazer. A grafia, né, o grafismo, o desenho, né, obviamente que tem as questões das habilidades, mas nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade. Por que, que a criança rabisca toda a parede e a mãe fica louca? Uhum. E é muito saudável para a mente também. Tem alguns estudos que comprovam que quando você escreve com sua própria mão no papel ou você desenha, você memoriza muito mais aquilo que você está aprendendo, né? Que você está querendo Uhum. elaborar, do que você simplesmente colar ou ler online, no celular, né, sabe? Porque é uma atividade que requer muito do seu cognitivo, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô movendo a minha mão e eu tô criando uma imagem a partir disso, né? E que imagem é essa? E aí você começa a criar um sentido, criar um conceito, fazer links, né? Dentro da sua mente. Porque se a gente fizer também um exercício assim, por exemplo, desenha uma cadeira. Cada um vai desenhar uma cadeira diferente, né? Então, isso aí exercita a sua memória também, exercita a sua capacidade de traduzir um conceito que todo mundo conhece, só que de várias formas diferentes. Então, nunca vai ser igual, né? Um desenho nunca vai ser igual ao outro. E isso exercita muito a nossa capacidade de entender conceitos, de memorizar conceitos e de buscar referências também, sabe? Ah, onde que eu já vi isso? Ai, como é que eu vou fazer isso para o outro entender que isso aqui é uma cadeira, Uhum. sabe? Não, e independente do jeito que vai sair a sua cadeira, ai, se você sabe perspectiva, ótimo, vai ser. Agora, se você não. Cara, Não né, é o importa. que eu falo de Leonardo da Vinci, né? Obviamente que ele era, né? Era um cérebro muito avançado, mas qual é a maior lição de Leonardo? Ele estudava, ele observava. Uhum, Né? Então, se você pega os registros do Leonardo, ele podia sim ter uma habilidade, né, do traço, do desenho, mas ele não seria Leonardo da Vinci se ele não estudasse, uhum, né? Se ele não estudasse o meio que ele vivia, as formas do corpo humano, né, outros artistas. Então, eu acho que
você tem que estar aberto também. E Uhum. também, né? Ai, não gosto de desenhar. Beleza, cara, mas não dá para dizer, ai, eu não sei desenhar, nunca vou desenhar. Se você entrar, você vai aprender a desenhar. Obviamente que talvez não seja orgânico como alguém que tem habilidade, por exemplo, Uhum. né? Porque eu acho que a questão da habilidade é que ela deixa algo mais orgânico, né? É Sim. diferente de quem aprende a técnica, mas você aprende, assim como você aprende a dançar, assim como você aprende a pintar, né? Assim como você aprende tudo que você quiser. Agora, também não Sim. adianta, ai, né? Muitos pais, ai, eu quero que meu filho desenhe. Aí o menino odeia desenhar, ele quer Sim. dançar, mas o pai quer que ele desenhe, né? Então, até que ponto isso também vai trazer algo, né, para essa pessoa? É, eu acho que assim, mesmo se você não goste de fazer algo, se você fizer aquilo todo dia, você vai se tornar bom nisso, mesmo não gostando. Não, mesmo não gostando. Mas eu também acho errado a gente ficar pressionando o filho a ter um talento ou ser bem sucedido em uma área que ele não quer. Porque, na verdade, isso aí é um desejo da mãe ou do pai. Então, eles também podem Uhum. começar a desenhar. Eu acho que não tem idade para você aprender. A partir do momento que você quer aprender algo, que você quer fazer algo, meu, hoje em dia é o melhor momento do mundo para você aprender, porque você tem o YouTube, você tem um monte de referência, você pode aprender com muitas pessoas, sabe? Uhum. Então tudo vai depender da sua vontade de aprender e do quanto tempo você dedica para fazer isso. Porque eu tenho certeza que o Leonardo da Vinci, ele não ficou só, sabe, meia hora por dia fazendo o que ele faz. Então ele Ele ficava horas estudando, horas, anos, horas, pra gente né. ver o ápice do trabalho dele, foram anos que ele estudou, que ele desenhou, que ele projetou, né? Porque ele era um projetista, né? E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque eles conseguem nos seduzir e nos convencer, sempre. Muito, né, Uhum, muito, né. Então é uma questão que, ao mesmo tempo, também a gente tem que ter, como nós somos bombardeados, né, é o que eu falo, né, a gente aprende muito lá quando a gente estuda arte educação, né, a imagem, a leitura da imagem. E uhum, se a gente pensa hoje, isso é imprescindível. O que é a fake news? O que é que a gente está vivendo? É uhum. a incompreensão da imagem, né? Sim, sim. A gente manipula muito as imagens, né? Mas a gente pode manipular elas de uma forma bela, de uma forma inspiradora ou de uma forma maléfica e muito prejudicial também, sabe? Então, olha o poder que o desenho, que a arte tem. Tem muito poder sobre a gente, tem muito mais poder do que a gente imagina. Então, quanto antes você dominar, né? O poder disso, seja lá qual forma você for utilizar na sua vida, melhor, porque você também vai estar atento, né? Por exemplo, tem sites hoje em dia que eles são falsos, mas eles estão lá, Magalu, tudo Perfeito. perfeito, porque são pessoas que têm as mesmas habilidades, por exemplo, que eu que faço o site dentro da empresa. E aí elas vão lá, colocam um Magalê, vai, Magalê. Você nem lê, porque você abre, você vê lá tudo igualzinho, você compra e você pode estar sendo enganado, sabe? Porque Uhum. você está confiando numa imagem, né? E eles deixam muito sutil assim para você. E a gente tem que prestar cada vez mais atenção, porque agora, ainda mais, a gente vai ter as inteligências artificiais, né? Então vai ficar muito mais perfeito porque não vai ter o nosso erro humano, vai ser muito fiel, assim, vai ser difícil a gente identificar se aquilo é uma imagem verdadeira, uma foto, ou se aquilo não é uma imagem verdadeira, se aquilo é uma montagem, Exato. né? Então eu posso mostrar aqui, por exemplo, um exemplo da queijaria, de como que é construída uma marca. Então, essa queijaria, ela é da família da parte do pai da minha filha, né? Então existia essa casa e ela estava bem abandonada.
e era um matadouro municipal. Essa casa, ela foi fundada em 1907. Olha como tava. Nossa. Tava destruída, né? E aí, bom, eles viram uma oportunidade de refazer essa casa que, né? Era um matadouro que foi desativado, né? E aí eles fizeram uma reforma dentro, ó, como ficou bonito dentro. Deixaram algumas partes Uhum. expondo como era antes, né? De taipa, né? Aham. E aí refizeram. Então, para eles, esse projeto era muito importante, o prédio, né? Então eles queriam que, né, que o design tivesse inspiração nessa casa, porque o projeto todo foi pensando nessa casa. Então a ideia de pegar um matadouro e transformar numa queijaria, e a queijaria, o nome virou Vivedouro, né? Então, para trazer à vida um projeto novo, reformar, reconstruir, né? Então, uma das Uhum. primeiras coisas foi uma forma simples, né? Mas você vê que mesmo que a gente simplifique, às vezes a gente pode explorar mais. Então, esse logo aqui foi um outro designer que fez, e aí eles passaram para mim. Eu falei assim: bom, vamos tentar explorar. Então, a primeira coisa que a gente faz é vamos desenhar. Então, Uhum. fizemos vários desenhos, né? Ah, meu, pegamos uma foto lá, começamos a desenhar e tal. Aí disso se transformou nisso, que virou o logo da marca. E aí, a partir desse céu bonito, porque lá não tem nenhuma É poluição, interior, né? é interior, não tem poluição, tem muito verde. Então, a partir da natureza mesmo, aí a gente começou a fazer uma paleta de que cores que representam essa marca, né? Então, muito do verde, do terra, né? Do bege e tudo mais. Uhum. E aí, a partir disso, eu fui fazendo os cardápios dos queijos também, né? Usando aqui elementos, por exemplo, né? Aí eu fui fazendo o kit de marca, então, né? E aí, desse estudo todo que eu criei, aí surgiu o site. Então o site ele é todo pensado ali numa coisa natural, numa coisa bem de interior, bem aconchegante, bem gostosa, né? Então cores pastéis, muito comercial. Não, são queijos artesanais, são queijos vivos, né? São queijos Uhum. feitos por pessoas. Então todo o projeto ele é para mostrar mais a natureza, né? Pra gente voltar para o simples. Então, tudo isso foi pensado na hora de fazer o site, na hora de pensar na marca, na logo, né? Nos queijos também. Então, tudo tem uma ambientação assim que vai conversar com um público que gosta de coisas naturais. Mas não é sempre que eu desenho, gente. Não tá em tudo que eu faço, mas tá em como eu me planejo, né? Em como eu consigo contribuir, trazer outras pessoas para contribuírem comigo também, né? Então é uma ferramenta, não necessariamente é um dom, é uma coisa que é necessário o tempo todo, mas ela vai ajudar em várias coisas, né? E tem que tentar, tem que perder o medo, né? De tentar, de aprender coisas novas. E aí Mas temos que terminar, temos. né? Tá bom, Porque a gente então. fala 2 horas, eu tenho que cortar 45 minutos. Foi muito legal. Foi muito legal. Sim, Foi, é muito bom obrigada. mesmo.